Não romantizem a abdução. Seres confederados não precisam abduzir ninguém. Vejam, é um grande engano que muitas pessoas pensem que a abdução é estar colaborando, né, com o processo evolutivo patrocinado pelos seres, não é? Na nossa humanidade, os cientistas, por exemplo, eles não usam da força para fazer os seus experimentos. Por quê? Porque a ciência aqui no nosso planeta, ela é ancorada dentro de uma ética universal em que todos os cientistas eles procuram seguir essas orientações. Algumas situações, por exemplo, testes, né, para trabalhar com animais, com plantas, isso já vem ocorrendo há algum tempo, né, entre nós. Por exemplo, muitas frutas, né, elas são derivadas da combinação com duas frutas. E a gente também observa que entre os animais, por exemplo, os cachorros, por exemplo, muitas raças de animais, né, de cachorro, de cavalo, são frutos, né, de experimentos científicos da nossa comunidade científica. Porém, a gente observa, né, que apesar de todo o nosso atraso, digamos assim, das atitudes, comportamento da humanidade, ainda assim, ainda há uma ética que é seguido à risca, né, desses laboratórios, que não permite, né, que se use da força de forma alguma para que se consiga algum componente, algum resultado científico do cruzamento entre espécies, né? Os seres que são os chamados seres frios, que estão aqui conosco no planeta Terra, eles trabalham bastante com a abdução no sentido de experimentos, né? Eles querem experienciar o cruzamento entre raças, e isso já vem acontecendo há centenas de milhares de anos. Quando a gente estuda um pouquinho sobre a questão da hibridização a partir do que é relatado, né, pelos antigos, a gente observa que a questão da genética é algo muito antigo, inclusive no meio dos sumérios, né, que é a civilização mais antiga conhecida aqui do planeta. Há relatos, né, que entre os sumérios e os deuses sumérios, né, chamados deuses que vieram do céu, esses seres também praticavam a genética avançada, principalmente do cruzamento entre espécies. Desse resultado, que a gente vem observando, né, através de situações arqueológicas que são encontradas através do mundo, né, afora, a gente observa que a tentativa tem sido frustrada, né? Então, há sim relatos que a gente observa que houve algumas situações em que foi possível, né, o cruzamento entre espécies, né? Isso está muito ancorado dentro dos relatos folclóricos, mitológicos, dentro da nossa humanidade. Quando a gente escuta falar das lendas, né, a lenda do Minotauro, né, um exemplo, né? E então existem uma gama de relatos e que a gente observa que, de alguma forma, essa história de hibridizar raças e espécies foi possível no passado, né? Mas um dos exemplos seria o cruzamento entre os deuses, né? Que existem relatos em vários lugares, né? Na Mesoamérica, América do Sul, mesmo na Europa antiga, Mediterrânea, aquela região, relatos de que houveram que os deuses ficaram habitando entre nós, né? Participaram da nossa comunidade e que entre essa participação houveram situações de cruzamento entre os deuses e homens, né? E desse cruzamentos a gente observa espécies bem conhecidas como as espécies dos gigantes, né? Que foram seres que foram formando super espécie de homens, né? Homens muito mais fortes, muito mais altos, né? Com habilidades entre deuses e humano. Então, houve uma época em que esses deuses permaneceram aqui, essas raças híbridas permaneceram aqui no nosso convívio. Mas o que que a gente observa disso tudo, né? Que apesar de que a gente tem relatos, né, e algumas situações arqueológicas também acabam confirmando essa história, o que que a gente observa? Que ao final de tudo,
quando situações de convívio ocorreram por algum determinado tempo, outras situações também aconteceram que tomaram por fim essas experiências, esses cruzamentos, né. Então, o que a gente observa é que alguns eventos foram, inclusive, resultados energéticos, contrapartida desses envolvimentos, dessas experiências, genéticas, né, de raça entre raças. Contudo, a gente percebe que a abdução, com esse fundamento, de trabalhar, que os seres ancorem e trabalhem com experimentos da nossa raça, a gente percebe também que é uma proposta, tão assim arcaica, tão primitiva, que nem na nossa espécie, que é a raça humana, que já é conhecida como uma raça atrasada e bélica, porém, a gente não observa esse tipo de experimentos, né, por conta da ética científica dentro do nosso convívio, dentro da nossa ciência. Então, vocês percebam quanto atrasados são esses seres que estão ainda trabalhando e continuam trabalhando entre o nosso convívio, no sentido de estar abduzindo, estar buscando, retirando, eh, DNA da nossa espécie, né, de forma forçada, de forma em que traumática até, que alguns humanos têm relatado, né, como experiências contraproducentes, inclusive envolvendo, relatos de geração de bebês, né, que ficam às vezes retidos nessas colônias, né, existentes dentro do planeta. Bom, trazer essa conversa, né, só para estar, trazendo uma reflexão sobre a questão da abdução e pra e inclusive retirar essa ideia de que se deixar abduzir é algo, assim, pró-benefício da ciência e da humanidade. É só isso por enquanto. Fiquem atentos e até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.